Olá, continuaremos então o assunto tecnologia de aplicação de defensivos. Falaremos agora sobre riscos para a pessoa, riscos para o ambiente, segurança operacional e formulações. Sou Fábio Baio. Na tecnologia de aplicação nós temos leis específicas para várias etapas dentro do todo o trânsito de defensivos agrícolas utilizados na agricultura, desde a aquisição até a destinação da embalagem. Então é muito importante que na aquisição, por exemplo, se tenha todas as informações respaldadas relacionadas a não só a compra, a recomendação, não é? Que nós temos na receita agronômica, mas também as informações de aplicação e segurança operacional daquela aplicação. Nós temos regras específicas no transporte. Se você estiver transportando defensivo agrícola sem a devida sinalização no trator, no carro de transporte rodoviário, ou se você não tiver o curso específico para transporte de cargas perigosas, você está infringindo a lei. Nós temos regras específicas no armazenamento de defensivos. Para isso, existe toda uma norma para que se armazene de forma adequada, que não haja risco ambiental. Nós temos regras específicas para fazer a aplicação e essas regras elas estão principalmente relacionadas à saúde do operador e elas estão descritas na NR31. Então a NR31 ela trata de segurança operacional para toda a cadeia de operação agrícola e todas as atividades agrícolas para o agricultor ou para o empregado agrícola, mas também para a aplicação de defensivos. Então é importante que essas normas são seguidas, caso contrário pode haver um problema, uma penalização para os responsáveis. Então não só o ponto de vista do dono da propriedade pode ser responsabilizado, o gerente agrícola, mas também o agrônomo que assinou aquela receita, ele vai ter problema perante a justiça. E nós temos regras também sobre a destinação das embalagens. E é importante ressaltar que as embalagens que são retornadas são aquelas compradas com nota, né? Então, aquelas embalagens de defensivos agrícolas de descaminho, e você sabe o que significa essa palavra, não é? Elas não são retornadas. Então, muitas vezes essas porcarias vão acabar no ambiente em lugares inapropriados. Então, existe toda uma regra, não só desde o do ponto onde ele é fabricado, defensivo, até realmente o final do uso da embalagem. E é importante que você, somente para o assunto tecnologia de aplicação defensiva, que você atente para as recomendações da norma NR31. Regulamentação não, normas. É importante a gente entender que defensivo agrícola, ele é um veneno. Então o veneno tem esse nome veneno porque ele é perigoso, né? E ele é perigoso de duas formas, né? O veneno ele acaba se tornando perigoso, o defensivo agrícola ele acaba se tornando perigoso, porque veja, você pode ter um defensivo agrícola vamos dizer assim, intoxicante que existe, um carbamato. Mas aí se esse carbamato ele não for tocado, não é? Se ele está adequadamente armazenado e se você não tem contato ou exposição com o produto, ele não é perigoso, né? Então ele é perigoso a partir do momento em que a gente tem exposição e essa exposição é feita para um defensivo agrícola que tem alto índice ou alta probabilidade de contaminação. Então essas formas de exposição podem ser principalmente pelos olhos, por respiração, por dérmica e via oral. É muito comum a gente até usar EPI, a gente vai tratar desse assunto daqui a pouco, mas é muito comum a gente ter uma contaminação dérmica do produto. A gente acaba absorvendo esses produtos que muitas vezes têm uma base oleosa, e aí isso pode parar no nosso tecido adiposo e causar um problema, principalmente
Algumas moléculas são cumulativas, ou seja, vão se acumulando ao longo da sua vida e isso pode trazer um problema futuro. Diversos problemas de saúde, né? Então, o risco de contaminação, ele está associado com duas coisas. Primeiro, o nível de periculosidade do defensivo agrícola. E segundo, a sua forma e tempo de exposição com esse produto. Então, a associação desses dois fatores que leva realmente à contaminação do ser ou do ambiente. Então, o risco é em função da toxicidade do produto e do tempo de exposição. Ele é um fator que está atrelado a várias alterações de riscos em função, por exemplo, se o produto for de alta toxicidade, mas não teve praticamente exposição nenhuma, é um risco baixo de contaminação, né? De toxicidade, principalmente o operador, né? Mas, veja, até produtos que têm uma toxicidade baixa, mas se ele ficar constantemente, todo dia, mesmo sendo um produto de toxicidade baixa, constantemente em contato, em exposição, aí sim esse risco torna-se alto também. Então é importante a gente tentar reduzir ao máximo esse tempo de exposição do operador e das pessoas que estão envolvidas, né? Com o cara que está fazendo o operador que está fazendo a recarga do tanque do pulverizador. É importante a gente diminuir esse tempo de exposição ao máximo. Então, em um caso de contaminação, é importante que a gente saiba quais são os procedimentos que estão na bula do produto. Hoje, praticamente, os defensivos agrícolas, ao abrir a nossa embalagem, a nossa bula inteira ele já está pregada, está colada na embalagem, né? Ele se torna um livrinho, vamos dizer assim, entre aspas. Então o rótulo, porque fica por baixo do rótulo do produto. Então ao descolar o rótulo da embalagem, a gente tem acesso a um livrinho que é a bula do produto hoje. E lá nós temos as informações imprescindíveis para que a gente tome ação no momento que a gente identifica uma intoxicação, principalmente do operador e das pessoas que estão em contato com esse defensivo. E via de regra, é importante que a gente não force o vômito, né, em campo sem saber exatamente qual é o procedimento adequado e muito menos tome aquele procedimento que é feito, que é o que é aqui culturalmente instalado nos ancestrais. Tome um copo de leite, porque o leite ele tem uma base oleosa também. Na verdade o leite é uma emulsão. E essas moléculas orgânicas ou a gordura do leite vão aderir ao veneno e vão facilitar a absorção pelo corpo, ou seja, vai se tornar um veículo de potencializar a intoxicação, vai se intoxicar ainda mais. Então é importante que não beba água, não beba nada, não force o vômito, pare imediatamente ao contato com o defensivo. É importante que, dependendo da contaminação, por exemplo, houve um acidente, estourou a mangueira e tomou um banho. Então é importante usar a água de lavagem do pulverizador, né, aquela água limpa, para que se faça uma desintoxicação grosseira naquele momento. Essa pessoa vai para um banho com água corrente, com muita água corrente imediatamente. E a portaria, então, que trata dessa segurança é uma portaria chamada NR31. É importante você que está atrelado ou trabalha na área agrícola ter o conhecimento, pelo menos dessa sigla, dá uma lidinha nela, que é muito importante, que a gente acaba geralmente gerenciando um grupo de trabalhadores e muitas vezes acaba ordenando que esse trabalhador faça alguma coisa incorretamente, que não está de acordo com essa norma, e isso pode ser até um problema jurídico, eventualmente depois da finalização do contrato dessa pessoa, e se ele tiver prova disso. Então é importante que você tenha em mente os guidances, ou as particularidades dessa norma NR31. É importante também que nós começamos a ter uma cultura de menor problemática relacionada à aplicação de defensivos,
e essa cultura está relacionada com as boas práticas agrícolas. Então essas boas práticas agrícolas também endereçam a sinalização da área. É interessante a gente ver que, embora a gente não tenha uma obrigatoriedade perante uma norma, isso é uma boa prática agrícola. Se a gente for no Chile, por exemplo, no Chile essa sinalização ela é encontrada praticamente em todo pomar de uva, de maçã, seja do que for que eles têm lá. A gente encontra com facilidade essa marcação na beira do talhão, né, indicando qual foi a data da aplicação, o que foi aplicado e um telefone de contato para o caso de uma eventual contaminação. Então é importante fazer uma sinalização da área tratada. Aqui mesmo na região dos Chapadões eu cheguei a encontrar uma placa dessa quando eu fui visitar uma propriedade que é gerenciada por uma holding. Então essa propriedade ela tinha essa sinalização e é uma coisa bastante interessante, principalmente quando você trata uma área de milho, por exemplo, ou uma área que tem uma certa atratividade por parte da população, que passa desavisado do lado de uma estrada, acaba eventualmente lá pegando algumas espigas de milho de um talhão, que não deveria estar fazendo isso, mas enfim, é muito comum que as pessoas fazem isso, isso é cultural no Brasil, né? Infelizmente, e acabam muitas vezes se contaminando porque essa cultura foi tratada no dia anterior e vai saber o que foi usado naquela carga de defensivo. Então, é importante, relacionados a boas práticas agrícolas, fazer uma sinalização da área tratada. E isso está relacionado à consciência também do proprietário, do gestor agrícola, né? Não só ele realmente tem que ter uma fiscalização, mas que ele esteja atento à sua legislação em relação à sua consciência, para que não seja necessária uma fiscalização de fato para fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Porque hoje, veja, nós temos leis, como eu mostrei lá no princípio, nós temos leis para toda a cadeia da aplicação de defensivo. Lei para produção, para armazenamento, para o transporte, para o receituário agrícola, que é uma coisa chatíssima no Brasil, não é? Mas necessária. Enfim, nós temos leis para toda a cadeia da aplicação de defensivos agrícolas. E muitas vezes essas leis não são seguidas por falta de duas coisas. Primeiro, de fiscalização, né? E depois da conscientização daquele que está fazendo essa aplicação. Então nós precisamos aumentar esse potencial de consciência desse responsável pela aplicação de defensivo, que aquele que está usando é perigoso e traz um certo risco, não só para as pessoas que estão ali em torno dessa aplicação, mas também para os seus operadores. Veja que essa foto que eu fiz aqui é uma foto do Chile, né, mostrando aqui um pomar agrícola, mostrando o que foi aplicado, quando foi aplicado, não é? E essas recomendações bem em destaque, antes de qualquer desavisado entrar e fazer pegar ou tomar ou roubar, esse é o termo de fato, né? Alguma fruta ou produto lá que foi aplicado. E dentro da NR31 existe uma adequação, uma instrução para fazer o uso adequado de EPI. EPI é uma sigla que significa Equipamento de Proteção Individual. Então nós temos EPI para as várias aplicações, as mais diversas operações do mundo. Veja que para um farmacêutico ele tem um EPI dele, para uma pessoa que trabalha no hospital ele tem o EPI dele. E a NR31, que regula os trabalhadores agrícolas, existe uma normatização que fala o que deve ser usado de equipamento de proteção individual para o trabalhador rural, principalmente no momento da aplicação de defensivo, que não é somente uma mascarazinha, mas todo um ferramental de proteção. E essa proteção está normatizada em uma norma ISO, que é International Standard Organization. Então essa norma ISO, dessa Associação Internacional de Normas Técnicas, né? No Brasil nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa ISO ela está acima então da ABNT, que normatiza o que tem que conter, quais são
as necessidades para esse EPI, para a aplicação do defensivo, a norma 27065. E lá tem então na nossa NR31 que o aplicador de defensivo agrícola ele começa por uma bota adequada, que ela não é uma bota de couro, ou seja, ela não permite a absorção do veneno, não é? Ela tem uma calça, luva, jaleco, avental, touca árabe, todos esses componentes que eu comentei até agora, são componentes de um pano que ele é repelente à água, exceto a luva que é de borracha, não é? A viseira facial, que é uma viseira de proteção em acrílico, e o respirador, que é uma máscara de proteção. E é importante a gente entender que essa máscara de proteção do respirador não é aquela branquinha usada de marceneiro, não. Aquilo lá é ou de pedreiro, né? Aquela máscara branquinha é uma máscara de pó somente, tão somente. A máscara que é necessária para a aplicação de veneno, de defensivo agrícola, é uma máscara que ela retém gases orgânicos. Então, essa máscara ela retém, não adianta falar o código daqui que ninguém vai lembrar, mas é uma máscara que retém gases orgânicos, e aquela branquinha ela não é de reter gases orgânicos. E muito também diferente dessa que está sendo usada em hospital, não é essa de hospital também, porque ela não retém gases orgânicos. Para ela reter gases orgânicos, ela tem que ter um filtro de carvão ativado. E é muito importante agora eu reportar que muitas vezes eu já vi isso, já presenciei isso, aplicadores de veneno que estão fazendo lá a aplicação com autopropelidos, pelo fato da cabine do operador eles ter um ar-condicionado, né, na grande maioria das vezes, essa cabine tem um ar-condicionado, e muitas vezes essa cabine tem um ar-condicionado com filtro de carvão ativado, dependendo do fabricante aí, né? Ele tem um filtro de carvão ativado na máquina. E aí o operador ele se sente confortável, incoerentemente, erroneamente, pensando que aquele filtro da cabine está protegendo a ele, mas não está. Por quê? Porque muitas vezes, em função de vários orifícios, buracos dentro da cabine, vai nos autopropelidos mais antigos, vê o tanto de buraco que a gente vê o chão até, não é? Então, essas cabines, elas precisam ter uma pressão positiva. Mas mesmo que essa cabine tenha uma pressão positiva, ou seja, ela tem pressão de ar dentro, ela expulsa o ar, não permite que o ar entre dentro da cabine. E mesmo que essa cabine tenha o filtro de carvão ativado, é importante você, responsável pela aplicação de defensivo agrícola, que pela NR31, que é a norma brasileira, mesmo a cabine estando nessas condições, o operador tem que usar a máscara e o EPI adequado para aplicação de defensivo. Aqui a gente vê um EPI que já foi, ó, tá vendo? Então, quando o EPI ele é novinho, ele repele a água, tá vendo que a água, as gotículas, elas não são absorvidas pelo pano. Quando a gente começa a perceber que essa gotícula está começando a ser absorvida pelo pano, como nessa condição que eu estou ilustrando agora, esse EPI já foi. Esse EPI tem que ser descartado, não tem mais jeito, tá? Então, a parafernália do EPI, ele pode ter lavagens, e algumas lavagens ele retém, mas no momento que a gente percebe que o EPI começa a absorver, ele já não está fazendo mais efeito. É importante então a gente entender que a toxicidade ela está atrelada novamente ao risco do defensivo agrícola e também ao tempo de associação, ao tempo de contato dessa pessoa com o defensivo. E a toxicidade defensiva, a classificação da toxicidade, ela acabou de ser mudada agora em 2019. Ela acabou de ser mudada. Então, nós temos aqui como era e aqui como vai ser, ou como já está sendo na verdade, né? Porque essa já foi publicada já pela Anvisa. Então, como era? Nós tínhamos o verde, o azul, o amarelo e o vermelho. Então veja que agora o vermelho ele foi dividido em duas categorias, ainda as duas em vermelho, e ele vai ter a especificação extremamente tóxico, por exemplo, um carbamato extremamente tóxico, e altamente tóxico,
Geralmente os piretróides estão na faixa do amarelo, que vai ser colocado do lado moderadamente tóxico, um piretróide, por exemplo. Alguns piretróides, né? Nem todos, alguns piretróides são altamente tóxicos. Enfim, essas toxicidades acabam sendo maiores. Se você for prestar atenção na classe de defensivos, você acaba observando que principalmente aqueles que são mais perigosos ou com alto índice de periculosidade, principalmente são os inseticidas, né? Por isso que a gente vê cada vez mais o surgimento por parte das empresas alguns inseticidas fisiológicos que são menos tóxicos, mas também não deixam de ser tóxicos, né? E outro, a gente tinha o verde, que era o pouco tóxico, né? E hoje ele vai ter a classificação sem advertência, mas ele vai ter não classificado, então o verdinho ele não vai ter uma recomendação de risco. O azul continua ainda, dividido ainda também em outras duas classes, e essa adequação ela está agora atrelada, ela está equiparada à nomenclatura europeia para a divisão de classificação de periculosidade de defensivos agrícolas. Então não se deixou, na verdade não houve vamos dizer assim, um afrouxamento. O que houve foi uma mudança na classificação para se adequar à classificação internacional. O rótulo defensivo tem várias informações, tá bem? O rótulo é aquele que vem primeiro, ou seja, rótulo versus bula. O rótulo é aquele que você olha de cara a hora que você enxerga uma embalagem defensiva. E se você, como eu comentei agora há pouco, a bula vai estar por trás do rótulo. A hora que a gente descola o rótulo da embalagem, vai abrir um livrinho que a gente vai ter o acesso à bula. E a bula ela tem informações mais extensas, mais completas do que é aquele defensivo, do que faz, não só realmente a forma de aplicação, mas também até registro, dosagens, recomendação de taxa de aplicação e etc. Na bula, ele tem uma informação relacionada à proteção do meio ambiente, o que deve fazer em caso de contaminação, informações de preparo da cauda, né? Tem a faixa toxicológica, que é a cor, que a gente acabou de ver na classificação toxicológica agora há pouco. Vai ter um conjunto de ícones, um conjunto de desenhinhos relacionando o preparo da cauda, e do outro, esse chama pictogramas, né? E do outro, a forma correta de fazer a aplicação. Então a gente olha aquele monte de desenho na embalagem, aquele desenho ele vai estar relacionado de um lado ao modo de preparo da cauda e do outro da forma de aplicação. E ele já tem logo de cara também, além da informação do fabricante, do ingrediente ativo, da concentração do ingrediente ativo, mas também tem algumas informações de primeiros socorros. Então isso é o que está no rótulo defensivo. A bula vai ter tudo isso repetido e mais detalhe ainda. Qual que é a diferença então? Falamos de riscos, vamos tentar entender agora sobre a aplicação de defensivo em si. Iniciando, o que é aplicação de defensivo? Qual que é a diferença entre aplicação e pulverização? Então veja, a pulverização é simplesmente o processo físico-mecânico de transformação de uma quantidade de líquido, de calda, no tanque do pulverizador em partículas. Então a pulverização, vou dar o exemplo dela. A pulverização é você fazer a aplicação de um inseticida de pernilongo na sua casa. Então você comprou lá um inseticida de pernilongo na sua casa. Você está vendo o inseticida? Aí o que você faz normalmente? Vai lá e carrega o quarto inteiro de inseticida. Então você pulveriza o guarda inteiro. Ou seja, você está fazendo o que então? Você não sabe onde o alvo está, você está aplicando no quarto. Então a pulverização, você sabe que o alvo está ali, mas não sabe onde. Então você pulveriza, né? Você transforma aquele líquido que está no recipiente em gotas. Já a aplicação não, a aplicação leva em consideração o alvo. Onde é que o alvo está? Então você faz o direcionamento da deposição dessas gotas formadas sobre o alvo. Com um tamanho de gota adequada e com uma densidade de gotas de centímetro quadrado adequada para atingir aquele objetivo de controle do alvo. Então você faz uma aplicação mais direcionada, menos tóxica,
menos tóxica, não é? Com menos risco, e mais adequado para a minimização dos problemas relacionados ao aplicador e ao ambiente. Então há uma diferença clássica entre pulverização e aplicação. Pulverização é ir lá e pulverizar, pulveriza tudo, molha tudo, né? Já a aplicação ele considera o alvo. Há diversas formas de fazer a aplicação de defensivos. Diversas formas. Nós temos. Por quê? Porque nós temos os defensivos nas mais diversas formulações. Então, a grande maioria dos veículos defensivos hoje são veículos líquidos. A gente compra o veneno no formato de líquido. Mas até então, nós temos ainda alguns veículos sólidos. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, os polvilhadoras, os formicidas. A gente usa, na grande maioria das vezes, ou a gente usa granulado de formicida ou pó, não é? Então é muito comum a gente ver ainda o uso do inseticida no seu formato em pó original, sendo aplicado diretamente pela polvilhadora, sem haver um preparo, uma diluição em calda, para aplicação de formicida em cupinzeiro ou de formiga mesmo, né? Então esses veículos sólidos geralmente são veículos mais tóxicos. Então cuidado com os veículos aplicados sólidos que não fazem uma diluição. Geralmente, por eles possuírem um formato diretamente da aplicação sem mistura, geralmente eles são mais perigosos. Cuidado com esses pós principalmente. E existem alguns granulados, por exemplo os carbamatos, né? Esses granulados também são veículos sólidos, muitas vezes aplicando no seu formato já comercial, como na casa de um carbamato muito bem conhecido na área da cafeicultura para fazer aplicação e controle de nematóide. Ele é aplicado diretamente na forma de grânulos. Eu já vi pessoalmente um passarinho ali bicar o carbamato sendo acabado de aplicar lá e ele não voar 20 metros já cair no chão. Então é muito perigoso esses granulados carbamatos e esses pós também para formicida. Então é importante, muitos grânulos de formicida tem na forma de iscas hoje, né? Menos tóxicos na verdade, né? Mas ainda assim com a sua particularidade e toxicidade. E a grande maioria dos defensivos hoje sendo aplicados no formato de veículo líquido, ou seja, ele é misturado à calda e essa calda é dividida em gotas, não é? E muitas vezes, então a gente tem diversas formas aqui de transformar a calda em gotas. O mais comum, que é o que a gente vai abordar ainda no decorrer da fala, é pela pulverização hidráulica, ou seja, pelo ato do uso do pulverizador agrícola. O pulverizador, então, pela força hidráulica, pela pressão hidráulica, faz com que a calda passe por um orifício chamado bico ou ponta de pulverização, e essa ponta vai fazer com que aquela calda que passa com alta velocidade em um pequeno orifício, ela se subdivida a calda em gotas, né? E gerando um espectro de gotas. Mas veja, há outras formas de transformação do líquido em gotas. Por exemplo, a atomização gasosa. Por exemplo, a atomização gasosa ela é feita através de atomizadores, por exemplo o jatão da Jacto, né? Esse atomizador é um atomizador que vai fazer a transformação da calda em gotas pela ação da força do ar e não pela pressão hidráulica. Tá vendo como é diferente? Para isso é uma outra máquina que é um pouquinho diferente, ou seja, o bico do pulverizador hidráulico comum que a gente conhece, ele é transformado em um atomizador, que é diferente do bico. O atomizador ele não trabalha pela pressão hidráulica, ele trabalha pela atuação da força do ar que passa por um filme de água, quebrando esse filme de água em gotas. Nós também temos a atomização centrífuga, que é feita através de bicos rotativos,
que é o que a gente encontra na maior parte dos aviões agrícolas, exceto algumas aplicações em cana, que eles gostam bastante de usar bico hidráulico, em função da alta taxa de aplicação. Nós temos alguns bicos rotativos, esses que têm vários nomes comerciais. Tem um nome comercial muito comum, feito na Inglaterra, bastante comum, bastante conhecido, né? Esses bicos, o que é? É um bico, tem uma peneirinha. Então, a hora que a gente pega a água e faz a água passar pela peneira, por exemplo, pega uma peneira dessa de casa, peneira de cozinha, aí pega uma mangueira e joga a água nessa peneira da cozinha, a água vai se quebrar, aquele feixe d'água ele vai se quebrar em gotas. Então é um processo muito parecido na atomização centrífuga. Por que ela é chamada centrífuga? Porque essa peneirinha ela fica rodando. E ao girar, e pelo fato dessa pequena quantidade de água que ela fica com vazão aproximada em cima dessa peneirinha, essa peneirinha ao girar transforma essa água em gotas. Muito comum em aviação, ok? Ela não atua pela pressão hidráulica, ok? A quebra de gotas não é feita através do aumento ou diminuição da pressão. A quebra de gotas nesse caso é feita pela alteração da rotação desse bico. Na atomização gasosa, a quebra de gotas é feita pelo aumento do ar ou diminuição do ar. Nós também temos o processo de transformação da cauda em gotas por nebulizadores. Por exemplo, esses fumacê de meio urbano para controle de mosquito da dengue. Ele é um processo de transformação de uma cauda em uma névoa, em uma fumaça, que então essa cauda com base oleosa ela é solta no escapamento de um motor. E aí o escapamento ele já tem uma temperatura elevada. E aí no momento em que essa cauda de óleo entra em contato com esse metal quente, né, do nebulizador, ele transforma como se fosse jogar uma quantidade de água na frigideira quente. Ele vai transformar do estado líquido para o gasoso na hora, e é isso que acontece nos nebulizadores. Então também não é pela pressão do hidráulico a transformação em gotas, tá bem? E nós também temos a força da atração eletromagnética, que está associada muitas vezes à aplicação hidráulica do pulverizador, que atua pela variação da pressão da cauda. Pode estar associado com um dispositivo eletrodinâmico associado ao bico do pulverizador, que vai carregar a gota com cargas elétricas, e essa gota ela vai ser atraída pela folha. Mas veja, isso aqui só funciona para gotas muito finas, ok? Isso funciona só para gotas menores do que 100 micras. Então o que a gente vai tocar aqui e abordar com bastante detalhe é o uso do pulverizador, ou seja, o uso da pressão hidráulica para fazer a transformação do líquido em gotas. E aí nós temos também, que a gente precisa conhecer dentro da tecnologia de aplicação de defensivos, as várias formulações de agrotóxicos. Hoje nós temos mais de 15 formulações de agrotóxicos. É uma variedade muito grande. E por que a formulação veio? Ela veio para quê? Porque eles viram lá na década de 60, 70, que o uso dos polvilhadores, muito aqui no Brasil, né, os polvilhadores usados para cafeicultura, porque o café foi sempre uma cultura que exige uma atenção especial do ponto de vista de controle fitossanitário, há bastante fungo envolvido na cafeicultura, nós temos bastante insetos, larvas e folhas envolvidas na cafeicultura, então a cafeicultura desde sempre usou muito defensivo agrícola. Então, muito não, adequado de acordo com a necessidade, né? Então o que acontece? Que no passado os defensivos agrícolas eles eram formulados na forma de pó, e as máquinas que aplicavam isso eram polvilhadoras, máquinas que intoxicavam demais os aplicadores. Então as pessoas responsáveis envolvidas com toda essa cultura naquele momento perceberam que essas máquinas intoxicavam demais.
os defensivos agrícolas eram muito tóxicos e precisavam ter uma forma de diminuir essa toxicidade. Então, o que acabaram fazendo? Acabaram fazendo formulações, principalmente com base líquida, ou seja, para aplicação via pulverizador, como eu comentei agora há pouco, para mistura desses defensivos em calda, usando a água como veículo. Então a água é o veículo para o defensivo, que é quem vai atuar no controle do alvo, não é? E é importante você entender que algumas formulações mais simples acabam sendo usadas até hoje. Veja, uma formulação mais simples usada até hoje é o pó molhável. Por que o pó molhável a gente usa até hoje? Porque ele é barato, o pó molhável é barato. E é uma formulação extremamente complicada na aplicação agrícola. Por quê? Porque o pó molhável não mistura água. Então esse pó molhável, uma das primeiras formulações que surgiu lá na década de 80, então 70, 80, esse pó molhável ele é extremamente complicado de trabalhar no pulverizador, porque ele decanta, ele separa da água, e a gente vai tratar daqui a pouco com mais detalhes. Então, uma outra formulação, por exemplo, são os concentrados emulsionáveis. Concentrados emulsionáveis, a maior parte dos defensivos agrícolas, eles são de moléculas orgânicas, de cadeias de carbono, não é? Então essas moléculas orgânicas, elas são mais amigas do óleo do que da água. Então moléculas orgânicas, elas se misturam mais facilmente com óleo. Daí o motivo de a gente ter muito concentrado emulsionável ainda no mercado. Por quê? Porque são formulações amigas do óleo. E ele chama concentrado emulsionável por quê? Porque ele tem emulsificante como aditivo na calda, ou seja, ele vai fazer a mistura dessa parte oleosa com a parte aquosa, e aí fazer uma emulsão. O que é uma emulsão? Uma emulsão não é uma solução, ou seja, esse defensivo ele não vai se dissolver na calda. O que ele vai fazer é misturar na calda. Misturar como? Na forma de uma emulsão. O leite é uma emulsão. O leite tem uma parte aquosa e uma parte de óleo, tá bem? Tanto que a hora que a gente vai fazer sorvete, nós colocamos naquela calda de sorvete o quê? Uma emulsificante. O que esse aditivo faz? Ele ajuda na mistura da parte oleosa com a parte aquosa. Então esse concentrado emulsionável também é uma outra formulação muito comum hoje em dia, que está presente até hoje. Por quê? Porque nós temos várias e várias moléculas orgânicas como defensivos, que são moléculas orgânicas que precisam de uma base oleosa para se fazer a sua aplicação. E daí então a gente precisa de uma emulsão com a água da calda. E mais recentemente nós vemos algumas formulações com o objetivo principalmente dos fabricantes, tentando diminuir essa toxicidade, diminuir essa problemática da mistura do veneno no momento do preparo da calda. Fazem algumas formulações interessantes, inclusive, por exemplo, um pó molhável. A gente vê, pó molhável não, um pó solúvel, a gente vê alguns acaricidas na forma de pó, que até o próprio saquinho, a própria embalagem, ela é uma embalagem, tem uma embalagem externa, protetora, e tem uma embalagem interna, que ela é solúvel em água. Então para que é isso aí? É feito para fazer ou para proporcionar uma menor diminuição daqueles envolvidos com esse processo de preparo da calda e aplicação com essa formulação desse defensivo agrícola, né? Bom, então, mais recentemente também nós temos alguns formulados granulados solúveis, principalmente de herbicidas, né? Por quê? Porque perceberam também que para diminuição, está havendo muita contaminação, vamos tentar diminuir a contaminação daquele que está envolvido com a mistura? Vamos fazer então, ao invés de líquido, né? Que a gente se contamina fácil com líquido, né? Qualquer barbeiragem, a gente está jogando o líquido na nossa mão, no nosso braço, não é? E quando a gente tem formulações granuladas, como grânulos solúveis de um herbicida famoso, talvez o mais usado no mundo, né? Do principal fabricante desse herbicida mais usado no mundo,
ele tem uma base, ele tem uma formulação específica para diluição em água, que é um grânulo dispersível em água. Então esse é uma formulação sólida para o uso da aplicação com cauda líquida, né? Então nós temos diversas formulações. Eu vou falar algumas principais que a gente precisa ter que tomar cuidado logo adiante. De novo, nós temos mais de 10 formulações, mas eu vou focar em principalmente 3 e 4 que a gente precisa ter cuidado no momento da aplicação. Por quê? Porque pode ter problema no pulverizador. Então, o que a formulação contém? O que defensivo tem? Primeiro, ele tem uma parte de ingrediente ativo. Então, normalmente o que a gente usa não tem 100% do ingrediente ativo. Normalmente tem 30%, 40%, 60%, 70% quando muito do ingrediente ativo. Não é? Então, o que acontece? Aquele líquido, aquela formulação que está dentro do reservatório, dentro da embalagem do defensivo, ela tem uma parte de ingrediente ativo, ela tem uma parte de inerte, por exemplo, eu tenho uma solução, 60% de solução concentrada. O que significa isso? Ele tem 60% do ingrediente ativo, então está lá assim, 60% SC. Isso está no rótulo. Está no rótulo. A quantidade de ingrediente ativo que está dentro da embalagem. Está no rótulo. Então, tem 60% SC, tem 60% do ingrediente ativo e o outro 40% é o quê? É uma quantidade expressiva de água ou óleo, né? Se for uma base oleosa é o óleo, se for uma solução aquosa concentrada é água, né? Para completar o resto do litro. E sempre, gente, sempre eu estou colocando aqui, mas adjuvante é aquilo que a gente usa no tanque do pulverizador. Veja, os fabricantes, principalmente os defensivos em base oleosa, eles sabem que precisam ter algum dispositivo para auxiliar no aumento da área de contato desse defensivo com a cultura. Vou dar um exemplo. A hora que a gente olha de manhãzinha e a gente olha para uma folha, a gente vai lá no quintal da gente e olha as folhas do jardim. A gente vê uma série de gotículas sobre a superfície da folha. Essas gotículas no formato esférico, bonitinha, coisa linda, não é? Mas aquilo é ruim para a pulverização. Aquilo faz com que aquela esfera, aquela gota, tenha uma área de contato muito pequena com a folha. Por isso vai diminuir a área de contato com a folha e vai aumentar demais o tempo de absorção. Então o fabricante, principalmente principalmente de herbicida, principalmente de herbicida não, mas todo um conjunto de defensivos que tem que circular na planta, que tem que ser absorvido na planta, né? Não são absorvivos de contatos, mas são defensivos sistêmicos, aqueles que são absorvidos ou pela folha, para fazer a translocação na folha, ou fazer a translocação na planta. Então, muitas vezes o fabricante sabe que vai precisar aumentar a área de contato. E quem aumenta a área de contato da gota com a superfície foliar? Surfactante. Surfactante é um adjuvante para aumentar a área de contato da gota com a folha. Por isso, os adjuvantes eles estão presentes para facilitar a absorção foliar. Então, os adjuvantes eles estão muitas vezes já inertes. Como o fabricante já sabe disso, já coloca um golinho de adjuvante lá na formulação do seu defensivo agrícola. Então, é muito comum que, repetindo, que as formulações de agrotóxicos tenham uma parte de ingrediente ativo, 40% SC, ou seja, 40% de ingrediente ativo, 60% de veículo. Inerte, qual que é o veículo? O veículo ou é água ou é óleo. E adjuvante, um pouquinho de adjuvante. Sempre tem esses 3 componentes nessa formulação, tá bem? Então, só para explicar mais, nós vamos ter uma fala específica sobre isso depois, procurem, tá bem? Adjuvante o que é? Adjuvante é um aditivo. Adjuvante é um aditivo colocado na cauda do defensivo, aonde ele tem uma função auxiliar na aplicação e não no controle em si. Então, um adjuvante é um aditivo que não tem a função de controle, mas sim uma função de auxiliar
em alguma ação durante o processo de aplicação. E muitas vezes essa associação, esse auxílio está com auxílio do ponto de vista físico. Já dei aqui o surfactante que faz o espalhamento foliar. Nós temos os redutores de espuma. Redutor de espuma, o que ele faz? Ele não deixa a formação de espuma no tanque, ou seja, não deixa aquele problema de vazar, em função da movimentação do tanque, começar a vazar espuma e fazer uma contaminação ambiental, né? Então, adjuvante, tem vários adjuvantes, várias classes de adjuvantes que nós vamos tratar mais na sequência sobre isso. Hoje nós estamos falando de formulação. Então as principais formulações são várias, tem mais de 10, mas essas daqui eu gostaria que você lembrasse sempre, as que estão em destaque. Porque se você olhar um pó solúvel, não precisa ter problema, o pó solúvel vai diluir. Se você usar um granulado solúvel, ele vai diluir na água. Se você usar uma emulsão, vai misturar bem. Mas se você usar um concentrado emulsionável, vai misturar mais ou menos. Né? E ainda, se você problematicamente, então cuidado com esses 3 em amarelo: pó molhável, concentrado dispersível, suspensão concentrada. Esses não misturam bem na calda. E eles tendem a separar em fases. Então, nesse caso, separar em fases, o que é? O tanque do pulverizador. Vou desenhar aqui, ó. O que vai acontecer? Tem o tanque do pulverizador. Aí nós vamos ter aqui uma solução que é preparada no momento da mistura. E aí você pega esse pulverizador e leva até o lugar da aplicação. O que vai acontecer? Se essa calda ela não for misturada durante todo o trajeto, vai separar aqui em 2 fases, aonde vai ficar o veneno embaixo, ou se não, o veneno em cima, e a água aqui que ela não tem efeito nenhum. Então, a hora que chegar lá, você corre o risco de aplicar só água e não aplicar o defensivo. E aí ter um problema sério de não controle, em função de você ter feito cagada no momento do transporte do pulverizador. Então, no momento desde a mistura até levar esse pulverizador de novo lá no meio do talhão, você precisa manter a TDP acionada junto com o circuito hidráulico, sem pulverizar, ou seja, fecha as barras e deixa o circuito hidráulico em funcionamento para bater, ou seja, para misturar, para continuar misturando esse produto no tanque e não haver divisão em fases. Isso é problema então para o pó molhável, para o concentrado dispersivo, para a solução concentrada. Ok? Então é importante e importantíssimo isso. Cuidado ao usar essas três formulações, tá bem? Veja aqui um exemplo, um pó solúvel, por exemplo. Pó solúvel de luz, sal na água, é um exemplo de solubilidade desses tipos de pó solúvel. Né? Você não consegue separar mais o pó solúvel. E também tem a solução aquosa concentrada, que também é uma solução de base de água, vai misturar bem com a água. Diferente de uma base oleosa, por isso que eu coloquei esse contraponto aqui. Ó. A base oleosa, é lógico que isso é óleo de cozinha com água, tá? Não é veneno. Mas vejam aqui que separou em 2 fases. Isso é o que vai acontecer no pulverizador. Então, quando você tem, por exemplo, uma formulação que precisa ter mistura, por ter uma forte base oleosa, você precisa manter a TDP em funcionamento. Senão vai acontecer isso aqui no tanque do pulverizador até chegar lá no momento da aplicação. Por exemplo, também de pó molhável. O pó molhável ele não solubiliza. Pó molhável é como se fosse terra, né? Ou como se fosse serragem de madeira. Não mistura com a água. Você pode bater com o liquidificador que for, né? Não vai solubilizar. Né? Então veja, então vai separar em fases. Isso aqui é problema. TDP sempre ligada então. Quando você tem um produto, um defensivo agrícola, que tem uma formulação complicada, como o pó molhável principalmente, mantenha a TDP ligada. Então, sem agitação, vai separar em fases. Tá? Então, mudando de assunto, dentro do contexto da aplicação, nós temos
o sucesso do controle do alvo depende do conhecimento seu do alvo, para que você escolha adequadamente um defensivo e você escolha adequadamente uma técnica de aplicação. Quando a gente fala técnica de aplicação, não estou falando só a escolha do pulverizador. Veja, você pode fazer o controle de um herbicida glifosato. Eu vou fazer glifosato. Qual que é o alvo? O alvo é planta daninha. E esse glifosato nessa planta daninha vai depender de outra coisa. Você escolheu uma ponta adequada e mais, vai escolher também uma taxa de aplicação ou volume de aplicação. Então, nesse caso, sempre o sucesso do controle do alvo está atrelado ao sucesso da escolha do defensivo com o sucesso da escolha da técnica. Muitas vezes o alvo não é controlado porque você fez muitas vezes o que a gente acaba fazendo, aumentando a carga de defensivo porque está errando na técnica. Isso é muito comum no dia a dia aí do campo, não é? Você errar o alvo, errar o controle, mesmo tendo aumentado ou dobrado a carga de defensivo, porque você usou uma técnica errada, não conseguiu selecionar o tamanho de gota adequado. Não é? Então, o sucesso da tecnologia de aplicação ela está atrelada à adequação desses 3 fatores. O conhecimento do alvo, por exemplo, um ácaro. Onde está o ácaro? O ácaro muitas vezes está na folha mais nova. O ácaro muitas vezes está na parte inferior da folha. Então você tem que fazer que o defensivo que você aplique atinja a parte inferior da folha. Então, para atingir a parte inferior da folha, você precisa escolher uma gota mais fina, uma menor tamanho de gota. Por quê? Porque gotas grossas caem na parte em cima da folha e não atingem a parte inferior. Tá vendo? Então, o sucesso da aplicação depende do conhecimento desses 3 ingredientes juntos, tá? É importante também, isso aqui é uma parte, um tema que eu gosto de falar, por quê? Porque muita gente, você sai da agronomia e não sabe definir dose. Isso é um problema sério do técnico, sabe? Não sabe definir dose. Eu aplico X lá, eu sei aplicar aqui, eu aplico o glifosato que vai matar tudo isso aí, né? Bom, aqui a gente está vendo uma cena. Então, toda vez que a gente vai definir dose, a gente define dose por parte de um cenário. Então, não dá para definir dose pelo telefone. Não dá para definir dose pelo telefone. Precisa ir até o campo para saber o que está acontecendo na área. E com isso, eu preciso ter um conhecimento, se for de herbicida, um glifosato, por exemplo, eu preciso ter o conhecimento das espécies que estão ocorrendo aqui, não é? Se eu tenho trapoeraba, se eu tenho corda de viola, se eu tenho picão preto, não é? Então eu preciso, se eu tenho pé de galinha, o que está acontecendo aqui, ó, pé de galinha, o que está acontecendo nessa área? Bom, essa área é de soja, estou vendo aqui uma parte de folha de soja aqui, né? E estou vendo várias espécies de plantas daninhas diferentes. Então, como é que se define dose? Vou falar assim, ó, como é que se define dose? Vou dar um exemplo, glifosato, por exemplo. Se eu for no glifosato, eu tenho algumas doses lá, não é? Mas eu queria que você entendesse que é o seguinte, ó, para matar uma praga ou uma cultura, quanto mais avançado no estágio de desenvolvimento, mais difícil é de matar. Então, essas plantas daninhas que estão recém-emergidas aqui, são recém-nascidas, né? Recém-nascido, muito fácil de matar. Então, você não precisa da dose cheia. Então, quando você define dose, você tem que definir 2 coisas principalmente. Primeiro, qual é a espécie que está ocorrendo? Veja aqui, nós estamos vendo corda de viola. Muito bem, aquele herbicida que eu estou aplicando, controla a corda de viola? Não sei, veja na bula. Controla. Com qual dose? Dose X. Então veja que lá na bula vai ter uma dose média geralzona. Mas essa corda de viola é da onde? É no biótipo do Rio Grande do Sul ou não é no biótipo lá do Cerrado? Essa trapoeraba é de quê? Que espécie de trapoeraba é? Porque tem várias, isso aqui é uma praga, tem um monte de trapoeraba, né? E o picão preto, que começou a se tornar resistente também.
Ah, eu vou precisar aumentar a dose. Então veja, quando você define dose, você precisa conhecer duas coisas. Primeiro, a espécie-alvo e segundo, o estágio de desenvolvimento da espécie-alvo. Uma lagarta. A lagarta está no primeiro instar, recém-novinha. Ela morre com um sopro. A lagarta, que já está quase se mudando para virar pupa, né? Então, o que está acontecendo? Ela está crescida, ela está fortificada, ela comeu demais, ela tem... Então, veja, todo alvo que está no final do ciclo, principalmente que está em fase reprodutiva, é difícil de matar. Planta daninha que tem semente é a mais difícil de matar. Então não deixa a sua infestação chegar no ponto de florescimento. Quando você tem uma quiçaça chegando no momento do florescimento, é o mais difícil de matar. Então é assim que se trabalha com dose, tá bem? Então eu estou falando isso por quê? Porque muito técnico sai do curso e não sabe definir uma dose de veneno. Isso é problema. É coisa de um médico acabar o curso e não saber qual que é a dose que ele vai usar de paracetamol para uma dor de cabeça. Isso é sério. Então como é que define dose? Conhecendo qual é o alvo, se for pela daninha, quais são as espécies e conhecendo qual o estágio de desenvolvimento desse alvo, tá bem? Toda aplicação então tem um alvo. Então aqui o meu alvo não é a soja. O meu alvo, e nesse caso, não é? Ah, eu tenho aqui 5 espécies. Qual é a espécie que eu vou tomar como alvo principal? A espécie que vai ser mais difícil de controle. Porque se você controlou a mais difícil, a mais fácil morre. Entendeu? Então, toda vez que você vai definir dose, tem esse raciocínio. Aconselho a voltar ao filme e ver de novo, de tão importante que é essa fala. Acabamos então esse tema, daremos no próximo passo, falaremos de população de gotas e definir taxa de aplicação. Muito obrigado e até mais.